Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No dia em que Jesus Cristo observou a Páscoa, na noite em que ele foi traído, ele deu uma oração ao Pai à frente dos discípulos. E ao início dessa oração, se pode ler em João, capítulo 17, ao início dessa oração, ele disse ao Pai, vejam comigo aqui no versículo 4, disse assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu completei, foi o que Jesus Cristo disse, eu completei a obra de Deus, do Pai, que me deste, que me confiaste para eu fazer. Queridos irmãos, nós, na nossa vida, podemos chegar a um ponto em que possamos dizer: Pai, eu fiz a obra que tu me deste para eu fazer nesta vida. Podemos nós dizer a mesma coisa? Ao fim de contas, queridos irmãos, nós começamos esta corrida, digamos assim. O melhor exemplo para comparar esta vida, esta corrida na vida, este trecho na vida, é como, por exemplo, uma maratona. Na África do Sul, anualmente, tem uma maratona que se chama a Maratona dos Camaradas. Uma maratona de 90 quilómetros. 90 quilómetros. E praticamente todo o povo que deseja pode correr nessa maratona. São centenas, talvez milhares, sim, milhares de pessoas que se enlistam para correr nessa maratona. E tem 11 horas para completar esses 90 quilómetros. Sim, há prémios para o primeiro e para o segundo, e há prémios para aqueles que chegam dentro, por exemplo, num certo número de horas, 7 horas, ou 8 horas, ou 9 horas, ou 10 horas. E há uma grande celebração, e a televisão está toda, e o mundo todo a ver aqueles que estão a completar antes da 11ª hora. Antes da hora 11. De estarem a correr. O golo, a meta desses corredores, é completarem a maratona. Queridos irmãos, a nossa vida cristã é semelhante. É completarmos esta maratona. E que beleza! Estamos a fazer o que Deus nos diz para fazer. Sim, é verdade que às vezes estamos absolutamente estourados nesta maratona, mas temos que continuar a puxar até ao fim e completar a obra que o Pai nos dá dentro do tempo que Ele nos deu para vivermos. Quando Jesus Cristo diz assim: consumei a obra, completei a obra, fiz a obra que tu, Pai, me confiaste. Podemos nós dizer a mesma coisa? Vejam o que Jesus Cristo disse ao início do seu ministério em João, capítulo 4, versículo 34. João 4, versículo 34. Disse assim, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, a minha vida, o meu desejo, é fazer a vontade do Pai.
e completar, como diz, realizar, completar a obra de Deus que Ele me deu na minha vida. Paulo, de uma maneira semelhante, disse praticamente a mesma coisa. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, ao fim da sua, lá para o fim da sua vida, numa das, ou digamos assim, na última carta que ele escreveu, ele disse, 2 Timóteo, capítulo 4, que é uma instrução ao ministro que ele estava a treinar, com uma instrução final, últimas lições, e ele diz, em capítulo 4, versículo 7, conforme ele completa esta carta, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, isto é, completei a missão, completei a maratona, guardei a fé. Você e eu estamos da mesma maneira num combate. Estamos da mesma maneira numa carreira, numa maratona espiritual. E o ponto importante é que vamos nos manter fiéis até ao fim. Vamos nos manter fiéis até ao fim. Ao início do ministério de Jesus Cristo, num dos seus discursos que ele deu, que é conhecido como Discurso no Monte, que se lê em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, ele dá um ensinamento muito importante aí ao início do seu ministério, que é o que chamamos as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, Mateus 5, versículo 1, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximaram-se-lhe os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Aí está uma implicação, digamos assim, sim, é indireta, mas está uma implicação que vão completar a missão. Vão se manter humildes, pobres de espírito, até ao fim. Não vão desistir. Porque diz assim, deles é o reino de Deus. Por isso não desistiram. Mantiveram-se no caminho, na carreira, no combate, até ao fim. Eles vão completar a maratona. Você vai completar a sua maratona? E uma das chaves importantes, críticas, neste combate, aliás, destas bem-aventuranças, é a primeira bem-aventurança que, digamos assim, como uma base para as outras aventuranças que vêm depois e acima dessa, é a humildade. Você é pobre em espírito? Você é humilde espiritualmente? Ou deixem-me fazer uma pergunta. Qual é o oposto à humildade? Se a humildade, digamos, está aqui no lado, qual é o outro lado? O outro lado é a soberba, a arrogância. E por isso, para melhor entendermos se somos humildes, vamos então talvez entender o que é a soberba. Vejamos então
algumas escrituras acerca disso. Vamos começar em Oséias, capítulo 5. Daniel, Oséias, capítulo 5. Versículo 5. 5:5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Sim, quando nós somos soberbos, isto nos acusa abertamente. Não somos humildes. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. A iniquidade está diretamente ligada com a soberba. E Judá cairá juntamente com eles. Judá cairá juntamente com eles. Poderoso versículo aqui. Porque se não entendemos quem é Israel, se não entendemos quem é Efraim, e se não entendemos quem é Judá, este versículo torna-se simplesmente poético. Mas para hoje em dia, quando sabemos que Israel e Efraim são as nações da fala inglesa, particularmente, lideradas pelos Estados Unidos da América e Efraim, a Inglaterra, vão cair por causa do seu pecado. Porquê? Porque a soberba de Israel, dos países de fala e idioma inglês, abertamente acusam. E Judá, país israelita na área da Palestina, o país judaico, cairá juntamente com eles, ao mesmo tempo. Profecia enorme. Mas, focando agora aqui no princípio da soberba, vê-se que a soberba é demonstrada na cara. Cara a cara. Abertamente. E a soberba e a iniquidade, isto é o pecado, estão de mãos juntas. Estão de mãos juntas. Vejam aqui outro exemplo que se vê em Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Aqui vê-se que Jeremias teve que fazer uma ação. Ele tinha que tomar um cinto, como se fosse, por exemplo, roupa interior à volta da cintura, uma roupa interior à volta da cintura, um cinto, e depois de usar esse cinto sem o lavar, pôr esse cinto, como se lê aqui, na brecha de uma rocha, na fenda de uma rocha. E depois vê-se aqui, olha, agora vai buscar esse cinto, essa roupa interior. E então vê-se que está completamente imundo e apodrecido. E a analogia que Deus dá aqui a Jeremias, vejam, por exemplo, no versículo 10, de Jeremias 13, diz assim: este povo maligno, este povo, está a falar de Israel, que é pecador, que se recusa de ouvir as palavras de Deus, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, seja ele o dinheiro, seja o que for.
para o servir e adorar. Será tal como este cinto, que para nada presta. Queridos irmãos, esta arrogância do povo, como lemos em Oséias, faz com que este povo, que é maligno por causa da sua arrogância e dessas atitudes, faz com que este povo, nos olhos de Deus, não preste para nada e vai ser castigado. Vejam como isto tem uma origem naquele que inspira os pensamentos do povo e da humanidade, que não é nenhum outro mas Satanás. Vejam em Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, vê-se aí uma profecia ao rei de Tiro, que não é mais nada do que Satanás neste simbolismo aqui. Diz assim, no versículo 12. Assim diz o Senhor Deus, à parte final do versículo 12. Tu és o sinete da perfeição. Está claro que isto não é um ser humano, é um ser espiritual que foi feito, criado por Deus como perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que este querubim da guarda, versículo 14, diz assim, tu eras querubim da guarda ungido e estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no trono de Deus, no céu. No brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito. Deus te criou perfeito. Desde o dia que foste criado. Mas tal como nós, teve e tem, e nós temos, vontade livre de fazer. Temos a liberdade de escolhermos o que queremos fazer, ou dizer, ou atuar. Arbítrio livre. E por isso, diz assim, até que se achou iniquidade em ti. Por quê? Por causa da soberba. Por causa da soberba. Da falta de humildade, porque era importante, era sábio, era belo, era inteligente, era perfeito. E pensou que era melhor que Deus. Veja no versículo 17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer, esta soberba foi tal que ele pecou. Vejam também em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vamos começar a ler no versículo 13. Isaías capítulo 14. Começar a ler no versículo 13. 13. Tu dizias no teu coração, eu subi ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos outros anjos todos. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta arrogância, esta soberba
de Satanás, este desejo de poder e de ser semelhante ao Altíssimo, desejo de ser o governante, em vez de reconhecer que a posição da autoridade que Deus lhe tinha dado era para servir aos outros. E por causa disso, essa soberba fez com que ele pecasse. Esta soberba fez com que ele pecasse. E, queridos irmãos, você vê isso nas igrejas hoje em dia. Pessoas querem ser o chefão. E para serem o chefão, começam outra igreja. E depois outra igreja. Está claro. Não vão dizer que estão a formar outra igreja porque querem ser o chefão. Não vão dizer isso. Só vão dizer, olha, eu sou aqui porque me trataram mal. É como Satanás estava a dizer, olha, o Pai, o Altíssimo não está a tratar bem. Olha, eu sou tão bom, não é? E por isso começaram a sua própria igreja. Ou, olha, as pessoas não entendem bem esta doutrina e eu tenho um melhor entendimento desta doutrina, por isso vou começar outra igreja. Cuidado, irmãos, porque aqui vê-se um espírito de soberba, um espírito de falta de humildade. E, queridos irmãos, pode acontecer a qualquer um de nós. Pode acontecer a qualquer um de nós. Mesmo em coisas pequeninas. Olha, não me estão a tratar bem. Olha, aquela pessoa quer ser em cima de mim. Olha, aquela pessoa me está a dizer isto ou aquilo. Queridos irmãos, estou aqui a falar de uma tendência da natureza humana. Isto é uma propensão clonada da mente de Satanás. Isto é uma propensão copiada, clonada, como um clone da mente de Satanás, uma cópia da mente de Satanás. Vejam em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Porque Satanás, depois de chegar a este ponto, entendeu que precisava de convencer outros que ele estava certo e Deus estava errado. E por isso teve que criar um engano. Ou uma série de enganos. E por isso é que diz, o grande dragão, que foi expulso do céu, e que vai ser o expulso do céu ainda no futuro completamente. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Aquele que engana todo o mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, que se chamam demónios. Queridos irmãos, existe uma guerra, um combate, que nós temos que batalhar, combater, até ao fim da nossa vida. E este combate é o combate para proteger a nossa mente dos pensamentos errados, das ideias erradas que estão à nossa volta a serem influenciadas pelo mundo continuamente. E quais são as ferramentas que Satanás usa para enganar? Através da vaidade, da soberba e do desejo de mim próprio. Importância de mim, do próprio. E por isto esta soberba e o pecado estão de mãos dadas. Quando as coisas não acontecem da maneira que você quer,
que aconteça, você fica chateado. E depois fica zangado. E ao fim de contas, é esta vaidade da natureza humana. É este caminho da natureza humana que é um caminho de vaidade, de ganância, de obtenção, de concorrência, competição e conflitos de um com o outro. O caminho de Satanás é representado durante o período da Páscoa como fermento. Isto é pecado. Simbolizado durante esse período para nos dar uma instrução. Porque o fermento faz o pão inchar. A vaidade, a arrogância, a soberba faz você inchar. E por isso essa vaidade é um dos ingredientes essenciais da natureza humana. Esta vaidade, esta soberba, este desejo do próprio ser importante, este auto-engrandecimento, estas opiniões de auto. E quando você é dado uma posição de bocadinho de autoridade, por exemplo, um corporal no exército, você fica assim, inchado e pensa que tem um grande controle sobre os outros. Vocês sabem a história de Saul? Veja aqui em 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. Em 1 Samuel vemos Saul foi chamado por Samuel. Veja aqui no versículo 18 a 21. Diz assim: chegou-se e disse, vem aqui. E Samuel respondeu a Saul, eu sou vidente, sobe diante de mim ao alto, hoje comerás comigo. E depois Saul, vejam aqui, no versículo 21, respondeu, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, porque pois me falas com tais palavras. Parecia humilde, ou demonstrou uma certa humildade externa. Não sou ninguém. Não tenho. Porquê a mim? Eu? Porquê? E por isso ele se escondeu. Vejam em 1 Samuel capítulo 10, versículos 17 a 22, quando foi o período, o tempo de ser ungido, diz assim, ele foi ungido, estava a ser ungido, e eles não conseguiam encontrá-lo. Depois vejam no versículo 22, encontraram-no, está escondido entre a bagagem. Vê-se que ele não queria ser, ou pelo menos deu a impressão que não queria ser, aquele à frente. Mas aí está o problema, que uns anos depois, você vê em 1 Samuel capítulo 15, no capítulo 15, vê-se a desobediência de Saul. Ele devia de ferir Amaleque e destruir completamente tudo. Vejam no capítulo 15, versículo 3. Mas ele, vê-se no versículo 8, não fez isso. E vê-se no versículo 9. E não os quiseram destruir totalmente. E por isso, vê-se que Deus disse assim, veio a palavra do Senhor a Samuel, no versículo 10, dizendo, arrependo-me de haver constituído do Saul rei, porquanto deixou de me seguir, deixou de ser humilde e fazer o que Deus, fazer a obra de Deus que Deus tinha dito a ele para fazer. E não executou as minhas palavras. E depois Samuel foi falar com Saul e ele disse,
disse ele, disse no versículo 13, bendito sejas tu do Senhor, executei as obras do Senhor. Mas que mentira, porque ele não tinha executado as obras do Senhor. Vê-se aqui que esta soberba às vezes faz-nos não ver a realidade. Engana-nos a nós próprios. Somos auto-enganados, auto-iludidos. É como Satanás não vê a sua soberba. Por isso, acha que está a ser maltratado. Então, Samuel perguntou, mas então estou a ouvir estas ovelhas nos meus ouvidos e o mugido de bois. Que é isto? Então, Saul respondeu no versículo 15. 1 Samuel 15, 15. O povo. O povo foram eles, não fui eu. Foram eles, o povo. Poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Para quê? Para sacrificar ao Senhor. Oh, mas que emoção tão bonita! Para sacrificar ao Senhor. Então Samuel disse a ele, no versículo 17, sendo tu pequeno aos teus olhos, isto é, quando eras humilde, não foste por cabeça das tribos de Israel, não foste escolhido para ser o chefe das tribos, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles. E o Senhor disse, vai, destrói totalmente, até exterminá-los. Disse no versículo 18, no 19, mas não atendeste à voz, não obedeceste à voz do Senhor. Então Saul disse, não. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho. Mas eu trouxe o rei, mas os outros destruí completamente. Vê-se como ele começou a justificar-se. E depois pôs a culpa nos outros, no versículo 21. Mas o povo, tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, é para oferecer a Deus. É para fazer um sacrifício a Deus. Vê, isto não está nada mal. Não obedecemos para sacrificar a Deus. Veja como o profeta respondeu, diz assim, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios? Quanto em que se obedece à sua palavra? O que é que Deus prefere? Sacrifícios ou obediência? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação como idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Saul não completou a maratona. Na realidade, ele não se arrependeu. Ele acusou os outros. Ele não disse, eu me arrependo, não vou fazer isso de novo. Veja no versículo 30. Então disse Saul a Samuel, pequei, mas honra-me. Sim, eu fiz errado, mas não estou a dizer que não vou fazer de novo. Diz, dá-me honra. Honra-me. Porém, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, ele queria ser honrado. Isto não é humildade, irmãos. Satanás vai criar circunstâncias na sua vida, na minha vida,
vai dar a você uma oportunidade de ter que fazer uma decisão. E então vamos ter a oportunidade e razões de dizer e fazer coisas erradas. Razões para nós ficarmos zangados, amargos, irritados, ressentidos. Queridos irmãos, a luta continua. A luta contra o espírito demónico, contra a natureza humana, continua. Não é uma luta contra sangue e carne, é uma luta contra demónios e espíritos maldosos. Há luta contra a soberba, contra a vaidade, contra a natureza humana e contra os demónios e Satanás. Continua. E nós temos que nos prostrar, baixar e submeter a Deus. Temos que ser humildes, rasos, como o pão sem fermento. Por isso, durante os dias dos pães asmos, comemos pão sem fermento, que nos ensina e nos faz lembrar desta lição que precisamos de tirar a soberba da nossa vida permanentemente pela vida inteira. Por isso é que comemos pão sem fermento por 7 dias, simbolizando completamente. Temos que nos submeter completamente a Deus. E, queridos irmãos, não é fácil. Não é fácil. Vejam aqui em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 31. Marcos 8. 31 a 34. Marcos 8. 31 a 34. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Jesus Cristo começou a dizer, olha, eu, como Filho do Homem, vou ter que sofrer muito. Vou ser rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Eu vou ser assassinado, disse Jesus Cristo a eles. E 3 dias depois ressuscitarei. E isto ele expunha claramente. Estava a explicar isto super claro. Mas não entenderam. Mas Pedro chamou Cristo à parte, em particular, e começou a dizer a Cristo, não digas isso. Isso nunca vai acontecer a ti. Porém, Jesus olhou para Pedro, olhou assim para os olhos dele diretamente, fitando os seus discípulos, a ele e aos discípulos, e repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. Poderoso. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, tal como eu, disse Jesus Cristo, vou ter que fazer e morrer. Assim mesmo se negue, como eu vou ter que negar a mim mesmo. Como eu vou ter que tomar a cruz e morrer por vocês. Vocês querem ser discípulos, têm que me seguir e tomar a vossa cruz. Até ao fim.
temos, como diz aqui, nos negar a nós próprios. Temos que estar dispostos, preparados a servir até ao fim. Mas temos que nos esvaziar de qualquer arrogância, soberba e vaidade. Temos que nos esvaziar do meu caminho, porque não é o meu caminho, é o caminho de Deus. E Jesus Cristo esvaziou-se. Vejam, por exemplo, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não faças nada para a tua soberba, para a tua arrogância, para o próprio. Diz aqui, não faças nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O oposto da soberba é a humildade. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, serve os outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tal como Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos seguir a Ele. Temos de estar prontos a tomar a negar a nós próprios e tomar a cruz que nós temos, a obra que Deus nos deu para fazer. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, a mesma atitude, a mesma mentalidade que também está em Cristo, que também houve em Cristo Jesus. Pois Jesus Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, que Ele existia, estava a subsistir na forma de Deus. Era um ser da qualidade, do nível, do reino, da família de Deus. Dessa forma. Que não julgou como usurpação ser igual a Deus, que não era uma coisa que tinha a se agarrar e não deixar, abriu mão. Ele era igual a Deus, do mesmo nível de qualidade, de forma de ser. Sim, o Pai é o Altíssimo, é o Deus, mas era a mesma qualidade de ser, da forma de Deus. Assim mesmo, voluntariamente, se esvaziou. Tirou esse poder e passou a ser um ser humano. Ainda continua a ser a mesma pessoa, o mesmo ser. Continua a ter a mesma identidade, mas tirou o poder. Se esvaziou desse poder e veio a ser um ser humano. E assim mesmo se humilhou voluntariamente, sem ser forçado, de livre vontade, de arbítrio livre, tornando-se obediente até à morte, e morte na cruz. Esta é a mentalidade, este é o sentimento de Jesus Cristo. Isto é o que nós precisamos ter. Jesus Cristo esvaziou-se a si próprio. Depois lê-se assim no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, portanto, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Queridos irmãos, nós temos que desenvolver, nós temos que trabalhar, nós temos que realizar a obra que nos foi dada por Deus Pai até ao fim. E essa obra, voluntariamente, é desenvolver a nossa salvação. Queridos irmãos, sim, somos salvos, somos justificados de graça, pela graça de Deus. Mas temos uma coisa a fazer. Temos uma coisa a fazer. Temos uma responsabilidade a fazer.
temos que, como diz aqui, realizar, efetuar, desenvolver a nossa salvação com temor de Deus e com tremor. Isto temos que fazer voluntariamente, como Jesus Cristo fez. Siga-me, disse Jesus Cristo. Serve e dá. Queridos irmãos, nós temos que nos preparar para esta responsabilidade de sermos humildes, tal como ao início da cerimónia da Páscoa há o lava-pés. Há uma atitude de lava-pés, de lavar os outros, de cuidado para os outros, de serviço humilde para com os outros. Não é uma atitude, olha, vou dar uma tarefa, vou responder assim um chicote com a língua. Não. Temos que ser humildes. E, queridos irmãos, a humildade é ao lado da obediência. Ou, por outro lado, a soberba está ao lado do pecado. Por exemplo, certas pessoas olham-se a eles próprios e dizem: eu cometi o pecado imperdoável. Parece que eu cometi o pecado imperdoável. Eu acho que cometi o pecado imperdoável. Pessoas podem dizer. Ou eu sei que cometi o pecado imperdoável. Queridos irmãos, é bem possível que você não o tenha cometido. Mas eu consenti na minha mente para cometer esse pecado. Certamente fui tentado e eu tentei resistir na minha mente, mas quanto mais resistia, eu mais o queria fazer. Até finalmente caí, tropecei, consenti na minha mente e fiz. E por isso fiz sabendo que o tinha feito. E por isso não é pecar intencionalmente? Isso não é então o pecado imperdoável? Queridos irmãos, nós vimos o exemplo de Saul. Por isso ele diz, olha, honra-me. Ele queria ser honrado. Queridos irmãos, Saul não teve verdadeiro arrependimento. Queridos irmãos, arrependimento é uma mudança completa da nossa atitude e do nosso coração. E então o Espírito de Deus pode habitar na mente, dentro de uma pessoa que tenha esta mente humilde. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. Diz assim, visto como pelo divino poder, isto é o poder do Espírito Santo de Deus, pelo divino poder, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, à vida eterna, à piedade, a ser igual a Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É o Pai que nos chamou para termos a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Pelos quais? Por todas essas coisas. Diz assim, o seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida, pelas quais essas coisas nos têm sido dadas as mais preciosas e muito grandes promessas, para que por essas coisas, nos possamos tornar coparticipantes da natureza divina. O Espírito Santo de Deus nos dá as ferramentas, digamos assim, espirituais, a força espiritual, para nós podermos usar essas ferramentas, para virmos a ser coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo.
Queridos irmãos, nós temos que expulsar esta lascívia, estes pecados, estes desejos, como diz aqui, das paixões que há no mundo. Nós temos que ser centrados em Deus. Temos que ser centrados em humildade, porque o que importa é Deus. Temos que ser centrados em submissão ao Pai, em cuidado para com os outros. Temos que ter uma atitude de dar, de compartilhar, de servir, de ajudar. Isso é o caminho da justiça, queridos irmãos, da justiça de Deus. É o caminho de Deus. Não é o caminho do auto-próprio, não é o caminho da arrogância, da soberba, mas o caminho da humildade. Então Paulo pecou? Sim, Paulo teve batalhas. Você lê Romanos 7, ao fim do Romanos 7, a partir do versículo 15 até ao fim, vê-se a luta que Paulo teve. E ele diz, quem é que me vai ajudar a sair disto? Vejam aqui Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vê-se aqui a luta que ele teve, é tão bem descrita. Romanos 7, ele batalhou. E depois, ao fim do Romanos 7, diz assim, no versículo 24 e 25, quem me livrará do corpo desta morte? E depois ele reconhece que é graças a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Com a mente, eu quero seguir o que Deus nos diz. Por isso, vejam aqui, por exemplo, diz no versículo 19, porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Havia esta batalha mental na mente dele. Mas ele não pecou intencionalmente, com a intenção de pecar, porque a intenção dele era obedecer. A sua intenção é de fazer o bem. O seu desejo era de fazer o que era correto. Mas o errado era o que acabava por fazer. O seu desejo, de uma maneira geral, a sua atitude era obedecer às leis de Deus. Mas, no entanto, a atração, a fraqueza da carne, da natureza humana, de vez em quando, ele caía e tropeçava. Ele sabia, mas tropeçava. Mas não foi o pecado imperdoável. Por isso é que ele diz, no capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque ele não pecou intencionalmente. A outra lei, que era a lei da natureza humana, como se lê no versículo 23, diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei. Essa outra lei da natureza humana estava a lutar contra a lei da mente dele, que eram os 10 mandamentos, por exemplo. E por isso diz assim, no versículo 2, de capítulo 8, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, que é a natureza humana. E por isso é que ele diz, no versículo 22 do capítulo 7, por no canto ao homem, no interior, tenho prazer na lei de Deus. Na sua mente, a sua intenção, o seu desejo, Paulo, era de usar o Espírito de Deus nas nossas mentes, na mente dele, para vencer e cumprir a obediência aos 10 mandamentos. É o poder divino, como lemos em Pedro.
E por isso é que diz um bocadinho mais adiante, em Romanos 8, versículo 7, que diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Este pendor da carne é contra Deus. Como se lê em Isaías 59, versículo 2, estes pecados nos separam de Deus. Mas através de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e nós nos comprometemos a arrepender e a ter completa confiança nele, isto é, fé nele, então somos reconciliados. E, queridos irmãos, reconciliar não é ser salvo. Reconciliados pelo sacrifício de Jesus Cristo, isto é, estamos em paz com Deus. Sim, quando as pessoas dizem paz, paz, estamos em paz com Deus, isto é que estamos reconciliados com o Pai. E essa reconciliação, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, da morte dele e do sangue que ele derramou por nós, depois, adicionalmente, com a vida de Jesus Cristo, porque ele nos manda o Espírito Santo dele, que era a promessa do Pai, que procede do Pai, somos então salvos pela sua vida. Porque o Espírito de Deus então é o Espírito que nos santifica. Veja em Romanos 5, versículo 8 a 10. Romanos 5, versículo 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, justificados, não está a dizer que somos salvos, somos justificados, somos feitos justos, somos feitos justos, sem pecado, pelo seu sangue, seremos futuro por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, isto é, temos uma conexão de volta com o Pai, com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, adicionalmente, muito mais. Estando já reconciliados, seremos futuro salvos pela vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque estamos a perseverar até ao fim. Se estamos a vencer e a completar a maratona até ao fim, Jesus Cristo nos manda o Espírito Santo de Deus, este poder divino, como lemos em Pedro, para completar a maratona. Queridos irmãos, muitas pessoas perguntam: eu preciso ser batizado agora, porque se eu morrer... Queridos irmãos, o batismo é só o início da maratona. Estão a entender? O início da maratona é o batismo. Depois ainda tem a maratona toda. A ultramaratona por estes 90 quilómetros até ao fim. Por isso não é o batismo. Sim, é importante começar a maratona. É importante fazer o compromisso. Mas é muito mais além do batismo. Temos que nos manter fiéis até ao fim. Precisamos nos manter fiéis até ao fim. Por isso é que diz, temos que ouvir esta pequena voz. Esta pequena voz. Como lemos a história do Elias, lembram-se? O Elias que ouviu esta voz pequenina que nos guia. E nós precisamos decidir para exercer a força de vontade com a ajuda do Espírito de Deus para fazer a maratona, correr esta maratona, esforçar, mesmo que estejamos cansados. Precisamos de esforçar, andar, correr. Por isso é que diz que o caminho é apertado, a porta é estreita, é difícil. Mas temos que andar para a frente, temos que ser guiados pelo Espírito Santo.
Como diz em Romanos 8, versículo 14, temos de ser guiados pelo Espírito Santo. E por isso, desde que estejamos nesta luta, desde que estejamos nesta batalha, desde que estejamos nesta convivência com o Pai, com Jesus Cristo, e quando a tentação vem, nós temos que pedir, rogar pela ajuda, pelo poder, para vencer. E Deus nos ajudará. E a nossa intenção é andar o caminho com Deus. Mas se você decide que não mais quer seguir o caminho de Deus, se você deliberadamente e intencionalmente muda a sua atitude e desejo, se você rejeita a liderança, a instigação, o encorajamento, a ajuda do Espírito Santo de Deus, e você deliberadamente e intencionalmente segue uma vida de rebelião e de desprezo e de rejeitar a liderança de Deus que Ele nos dá através do seu Espírito para que nós estejamos a seguir o seu caminho e a sua lei, que, ao fim de contas, é só para o nosso bem. Se nós rejeitamos isso deliberadamente e intencionalmente, sim, então estamos no perigo de fazermos uma blasfémia contra o Espírito Santo. Não é uma questão de tropeçar no caminho, porque é uma questão de qual é a nossa atitude, o nosso objetivo, o nosso fim que nós desejamos, qual é a nossa meta, qual é o nosso propósito intencional, deliberado e fixo. Queridos irmãos, por isso, quando deliberadamente começamos a negligenciar o estudo bíblico, negligenciar seguir o caminho de Deus, negligenciar o estudo bíblico e a convivência cristã, então isso está a construir assim uma atitude de negligenciar os interesses espirituais. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado para que não seja tarde demais. Porque vocês sabem, Esaú procurou o arrependimento, mas não encontrou, mesmo com lágrimas. Quando nós pecamos deliberadamente, com intenção deliberadamente, aí está o perigo. E por isso aqui está o grande teste. Se você deseja se arrepender, e você tem a intenção e o desejo, tem esta força, este desejo que está completamente dissatisfeito com o seu auto, e você quer vencer, deitar fora o velho eu e pôr o novo eu, se você tem este desejo de ser humilde, raso como o pão sem fermento, você tem este desejo de ser submisso a Deus, ainda você pode. Mas se você cometeu o pecado imperdoável, você não vai querer arrepender-se. Você não vai querer estar submisso a Deus. Por isso é que precisamos de pôr Deus primeiro, queridos irmãos. Por isso é que precisamos aprender a ser submissos a Deus. Por isso é que precisamos de submeter. Se você é um homem, aprenda a submeter, por exemplo, no seu trabalho, porque está a aprender a atitude de submissão. Submeta-se ao seu patrão.
É parte de aprender este caminho. Por exemplo, a esposa tem que ter esta atitude de submissão ao esposo, como a Bíblia diz. Porquê? Porque está aí a aprender, por um exemplo, a submeter-se. Ou você vai pela vida adiante sempre a lutar contra isto, a combater contra esta atitude de submissão. Ou você está a aprender a submeter-se voluntariamente a Deus. Certamente Deus está a aprender um bocadinho mais acerca do seu coração quando Ele está a observar como você reage na situação do dia a dia na sua vida. E por isso é importante, queridos irmãos, é completar a maratona. Como? Nos mantendo focados na obra que temos que fazer, no caminho de Deus até ao fim. Sendo humildes até ao fim da maratona, da corrida, deste combate, desta vida humana que nós temos. Isto é, não ser arrogante e soberbo, não ser egoísta, não ser uma pessoa que pensa que sabe tudo. Mas uma pessoa que está pronta a servir humildemente os outros e Deus com uma atitude de lava-pés. Vejam Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corremos esta maratona, corremos com perseverança, isto é, sem desistir, sem vencer até ao fim a carreira que nos está proposta. Esta maratona que nos está proposta destes 90 quilómetros, desta vida humana, digamos assim, em comparação com a ultramaratona. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou, perseverou a cruz, perseverou as suas dificuldades, dando-nos um exemplo para nós seguirmos, o imitarmos. Não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Por isso nós temos que fazer o mesmo. Temos que fazer o mesmo. Temos que completar a maratona. Temos que completar a obra de Deus que Deus nos dá para fazer. Não podemos desistir. Temos que andar para a frente. Por isso, aqueles que vão estar com Cristo, quando Ele vier, são aqueles que, como se lê no Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Aqueles que estão com Ele, que vencem até ao fim do versículo 14, diz assim, são aqueles que são chamados. Se você foi chamado para estar na igreja de Deus, você entende, tem esta benção, este dom de entender a verdade, que é um milagre. Depois, você é eleito, isto é, você é escolhido. Porquê? Porque você está a responder a esta chamada, está a fazer a sua parte. Mas não é só começar a corrida, não é só começar a maratona, mas é ser fiel. E fiel até ao fim, para quando Jesus Cristo vier, podermos estar com Ele. Temos que demonstrar esta fidelidade. Por isso, queridos irmãos, aqui está uma pergunta, vamos completar a corrida, a carreira, este caminho cristão, como membro fiel, mantendo-nos humildes e obedientes em espírito e em atitude, pois isto é o caminho da nossa vida para aprendermos este caminho,
Por isso, olhem para vocês próprios, examinem-se a vocês próprios, principalmente agora antes dos dias da Páscoa e dos dias dos Pensasmos. Examinem-se a nós próprios e perguntem, estamos bem agarrados a este caminho, a seguir a Deus, para que nós possamos vencer e completar a maratona até ao fim.